tema que Deus colocou no meu coração foi esse. Quando Deus não é o suficiente na nossa vida, né? E isso que aconteceu na nossa semana veio de encontro a essa palavra que já estava fervendo no meu coração. Porque se Deus ele é o suficiente na nossa vida, não é só quando as coisas estão boas, quando está tudo dando certo, quando eu estou ganhando dinheiro, quando a minha família está feliz, que a gente abre a nossa boca para falar assim, cara, Deus é maravilhoso, Deus é bom, né? Deus ele faz todas as coisas. É também no momento adverso. E é no momento que a gente mais precisa no momento adverso. Não se engane, no ano 2018, assim como nos seus anos anteriores, nos seus anos que vão vir, você vai ter muita felicidade dentro desses anos. Mas é impossível que a gente não tenha em algum momento um pouco de provação. Essa provação, em maior ou menor grau, atinge a nossa vida. Mas todo ano tem aprovação. E essa provação, uma das perguntas que ela traz ao nosso coração, e aí por isso que é provação, porque ela vem provar o nosso coração em relação a Deus, que é diferente de tentação, que prova o nosso coração em relação a nós mesmos. Ele vem para fazer o quê? Para mostrar para a gente para fazer essa pergunta, se Deus ele é o suficiente para a gente. Principalmente num momento de desespero. E aí? Porque quando as coisas dão errado, a gente pergunta, né? E isso é humano. Onde Deus estava? Deus não estava vendo isso? Será que Deus não está cuidando dos meus negócios? Será que Deus não está cuidando do meu casamento? Onde Deus estava quando aconteceu isso com meu filho? Onde Deus estava quando essa doença se alojou na minha vida? E aí a gente vai no médico e tem um diagnóstico que não é o melhor de todos. Aonde Deus estava? Mas nesse momento, querido, é um momento onde o nosso coração está sendo provado para ver se o reino de Deus que a palavra dele traz é só um reino meramente informativo ou é o reino que nós vivemos de verdade. Porque quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente foi convidado a morar no reino de Deus. Ele foi transportado para o reino de Deus. E dentro desse reino a gente fala assim, olha, hoje eu não vivo mais no império das trevas, eu vivo no reino de Deus. Amém? Só que você falar que você vive no reino de Deus e você viver de verdade, tem uma distância muito grande aí. Porque falar é muito fácil, como em todas as coisas, mas você viver depende da tua ação, do teu comportamento, depende da tua crença e de como você encara a vida. Porque se quando eu estou sendo abençoado, Deus é bom, quando a casa cai sobre a minha cabeça, Deus tem que continuar sendo bom também. Porque afinal, eu vivo no reino de Deus. E quando as coisas dão errado na minha vida e Deus continua sendo bom, é a comprovação de que Ele é o suficiente para você. E Deus passa boa parte da Bíblia tentando provar, primeiro, para o povo de Israel, que é o povo que Ele chama, que Ele é o suficiente para eles. Não precisa ir atrás de outros deuses, não precisa seguir o costume dos povos que estão em volta de vocês. Eu sou o suficiente. Ele vem propor algo diferente. E hoje, queridos, depois que Jesus vem e faz essa obra maravilhosa para a gente na cruz do Calvário, essa obra, aquilo que Deus apresentou para a gente através do seu Filho, precisa ser o suficiente nas nossas vidas. E o mundo ele vai justamente na contramão de tudo isso. O mundo vai em um sentido aonde nada é o suficiente. Ter dinheiro não é o suficiente. Prova disso é como o nosso país está mergulhado dentro de uma corrupção. Que o cara ele ganha um salário exorbitante, mas ele precisa roubar para ter mais ainda. Porque o dinheiro não é o suficiente. Aonde o casamento não é o suficiente, por isso o cara tem outra mulher, por isso a mulher tem outro homem. Porque não é o suficiente. Os meus filhos não são o suficiente, por isso que eu trabalho demais. Então o mundo vai na contramão de tudo isso. E a gente tem que estar constantemente refletindo, avaliando o nosso coração, se em alguma área da nossa vida a gente não tomou o mesmo caminho do mundo. Aonde Deus, Ele aos pouquinhos, passa a não ser o suficiente para a gente. E quando Deus não é o suficiente para a gente se depara com alguns sentimentos que não são característicos do reino de Deus, mas são característicos do mundo das trevas. Por exemplo, o medo. Quando a gente não tem Deus como suficiente na minha vida profissional, eu tenho medo a cada dia. Eu tenho medo de ser mandado embora. Eu tenho medo de não ter a promoção. Eu tenho medo da pessoa que chega e vai puxar meu tapete. Eu tenho medo do que estão me falando. Eu tenho medo se o meu departamento alcançou a meta ou não alcançou.
Eu tenho medo se eu falar assim, olha, hoje não dá para vir porque eu não vou fazer essa hora extra. Eu fico com medo. Porque Deus não é o suficiente para mim. Se Deus não é o suficiente na minha empresa, eu tenho medo toda vez que o cliente toca e ele vai parar com a obra, ele vai parar com o trabalho, ele vai cancelar, ele não vai comprar o meu produto. Eu tenho medo. Eu tenho medo todas as vezes que eu me desentendo com o meu cônjuge. Porque aquele desentendimento pode levar a alguma coisa que, poxa vida, mas eu tenho medo disso. Eu tenho medo todas as vezes que o meu filho não faz algo que me agrada. Porque Deus, ele não é o suficiente para mim. E a gente precisa, todos os dias, avaliar o nosso coração se, de frente com o problema que a gente está, Deus ele tem sido suficiente para nós ou não. E Deus precisa, querido, ser o suficiente para a gente. Porque é muito diferente eu falar que Deus ele governa a minha vida, ele controla a minha vida, e se no dia a dia, a cada novo problema, ou a um problema que se repete, eu lanço o mesmo tipo de desespero em cima dele. Isso prova que eu não mudei. Isso prova que Deus ainda continua não sendo suficiente para mim. Se a cada dia as minhas prioridades continuam sendo diferentes das prioridades de Deus, eu tenho que me perguntar se Deus ele é o suficiente para mim. Uma das coisas que mais acontece, por exemplo, é que a gente acaba colocando o trabalho em primeiro lugar. Mas se eu venho continuamente fazendo isso, e por causa disso perdendo as coisas importantes da minha vida, por causa disso tendo algum problema nas coisas que são realmente importantes na minha saúde, no meu contato com Deus, na minha família, eu tenho que perguntar se Deus ele é o suficiente para mim. Se eu preciso de uma bênção, como vocês ouviram o Gilberto e a Cida contando aqui, e eu não consigo esperar em Deus que essa bênção chegue, eu não consigo esperar, né, Cida? No tempo de Deus, eu tenho que ser no meu tempo, eu tenho que perguntar se Deus é o suficiente para mim. Porque Deus precisa ser o suficiente para mim até acima da bênção que eu preciso. Sim ou não? Ou a gente está com Jesus para ser abençoado? Se a gente está com Jesus para ser abençoado, a gente cai naquilo que Paulo falou. Se eu esperar Cristo só para essa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Deus ele não quer simplesmente ser o abençoador da nossa vida. Ele quer ser mais importante que isso. Ele quer ser tão importante nas nossas vidas que o nosso relacionamento com Ele supera e é supremo acima de tudo e de todos. Porque se não for assim, eu posso até declarar com a minha boca que Ele é, mas com a minha ação, no dia a dia, de frente com os meus problemas, eu estou falando, Deus, você não é o suficiente para mim. E quando Deus não é o suficiente para mim, queridos, a minha vida, ela se paralisa. Porque quando Deus não é o suficiente na minha vida, eu não consigo recomeçar aquilo que eu preciso. Quando Deus não é o suficiente para mim, eu não consigo, depois de tomar um tombo, depois de passar por um momento desastroso na minha vida, recomeçar de novo. Eu fico naquele momento. E aquela área eu permito que morra na minha vida. Se eu tomei um tombo, aonde o meu casamento acabou, eu fico naquele inteirinho. E eu não consigo, minimamente, reconstruir a minha vida com uma outra pessoa. Porque eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Mas naquele momento de dor, Deus estava comigo. Ou naquele momento de dor, de dificuldade, Deus parou de ser o controlador e governador na minha vida. Não. Ele passou comigo por esse deserto. Ele passou comigo por esse vale. Só que para mim continuar e eu novamente alçar a vida que Ele tem para mim como propósito, eu preciso continuar crendo que Ele é o suficiente para mim. Porque senão eu não recomeço as coisas que precisam de recomeço. E não importa a tua idade cronológica, não importa a minha idade cronológica, em algum momento das nossas vidas a gente vai precisar recomeçar alguma coisa. Precisa recomeçar. Porque a vida, ela é mutável, ela muda. E nessa mudança, necessariamente, se nós querermos, vamos mudar. Se a gente não querer, a vida vai mudar também. Só que aí depende se Deus é o suficiente para mim. Eu tinha tanto tempo de empresa, perdi agora o meu trabalho. Se Deus não é o suficiente, eu não recomeço. Eu não começo de novo. Do zero. Nossa, mas eu tinha um cargo, mas eu tinha tudo. Não.
tem que voltar e tem que começar em outro lugar, em outra cidade, em outro momento. Tem que começar do zero. Mas se Deus é o suficiente para mim, eu recomeço com a gana de que eu sou um vencedor. E de que independente do que a vida fez comigo, vai dar certo. Se Deus não é o suficiente para mim, queridos, aquelas bênçãos que eu venho procurando há tanto tempo, a conversão do meu filho, a conversão do meu cônjuge, a bênção para minha família, a reconstituição do meu negócio, aquilo que é importante para mim não acontece. E não acontece não porque Deus não tem o poder, porque lembre-se, Deus é o Criador dos céus e da terra, e de nós também. Ele tem o poder de que com uma palavra, Ele abre a porta que a gente precisa. Mas por Ele não ser o suficiente na minha vida, eu continuo sofrendo. Eu não alcanço aquilo que é importante para mim. Eu continuo patinando. Então a minha proposta para essa manhã é justamente para a gente refletir aonde nós precisamos mais de Deus e o quanto nessa área Ele tem sido suficiente para mim. Para mim acreditar que pode mudar, que o meu casamento pode ser reconstruído, sim, Senhor. Para que eu possa acreditar que o meu negócio possa acontecer, sim, Senhor. Para que esse relacionamento que não está bem possa ser reconstruído, sim, Senhor. Porque Ele é suficiente. E se Ele é o abençoador da minha vida, e se Ele é a pessoa que Ele diz ser na palavra de Deus, Ele vai fazer aquilo que eu preciso. Mesmo que seja no tempo dEle, que demore, não importa. Meu coração está sendo provado, mas que vai acontecer, vai. E quando Deus é o suficiente na nossa vida, até a forma como a gente olha para o problema que está nos incomodando é diferente. Quando Deus é o suficiente na nossa vida, a gente olha para o problema, a gente não vê além da linha do horizonte mesmo, a gente não vê nenhuma saída, mas o simples fato da gente olhar produz na nossa vida expectativa, positiva, entusiasmo, de que aquele problema está lá, mas ele vai ser resolvido, uma hora ou outra. E por isso eu continuo trabalhando com excelência, fazendo aquilo que me compete fazer e deixando na mão de Deus que Ele vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. A nossa proposta diante do problema muda. Então a gente não encara mais o problema como algo perdido. A gente não encara mais o problema como algo sem solução. Porque pode ser sem solução para mim, mas para Deus não. E esse relacionamento que a gente tem com Deus faz com que o suporte dele, que é o Espírito Santo, recaia sobre a nossa vida. Por isso, diante de um problema que aparentemente é insolúvel, o meu coração não morre. O meu coração não sofre barbaramente. A minha ansiedade não é elevada ao ponto de eu ter que tomar remédio. Não, ela fica debaixo do controle. Porque mesmo que não seja o meu controle, ainda é o controle de Deus. Deus precisa ser o suficiente para a gente, não simplesmente para a nossa razão. Porque tem coisa, querido, que está acontecendo na sua vida, o que vai acontecer, o que já aconteceu, que você não entende. É assim ou é só comigo? Não dá para me entender o que está acontecendo, cara. Mas ainda assim Deus é o suficiente. Porque também, o Deus ser o suficiente não é uma questão de sentimento. Porque não é porque o meu sentimento está alegre que ele é o suficiente. Não é porque o meu sentimento está derrubado e triste que ele parou de ser o suficiente para mim. Não. É uma questão de convicção sobre aquilo que a palavra dele fala. E quando Deus ele é o suficiente para a minha vida, por convicção, querido, nada mais para a nossa frente. Nada mais para a nossa caminhada. A gente passa por momentos de tristeza, sim. A gente passa por momentos difíceis, sim. Mas esses momentos difíceis não são os senhores da nossa vida. Essa tristeza não é o senhor da minha vida. Essa falta de dinheiro não é o senhor da minha vida. Enquanto, se ele não é o suficiente, tudo isso é o senhor da minha vida. Até quando meu vizinho troca de carro e eu não posso trocar. Aquilo que ele fez é o senhor da minha vida. Porque eu estou simplesmente voltado ao império das trevas. Esqueci que eu fui colocado no reino de Deus. Quando Deus não é o suficiente, a gente faz uma brincadeira com ele que eu acho que ele não gosta. Que é essa aqui, assim, ó. A gente fala, Deus, está aqui meu problema. Pô, culto maravilhoso. Cara, assim, nossa, Deus realmente vai cuidar de mim. Segunda-feira, Deus, dá licença. Terça-feira, Deus, está aqui meu problema. Então, agora vai. Quarta-feira, Deus, está aqui de novo.
E nessa do problema ir e voltar, ele não resolve. Ele não é resolvido. Porque um problema só é resolvido quando ele está em um local seguro. E se não é seguro na minha mão, é seguro nas mãos de Deus. Então a gente arrasta muitos problemas nas nossas vidas, queridos. Não porque talvez não é nem o tempo de Deus já está lá para cumprir. Mas só que o tempo de Deus não acontece se ele não é o suficiente. Você entendeu? Porque até pode ser, deixa eu tentar explicar, que é o tempo de Deus de resolver aquilo. Mas por aquele problema não estar nunca na mão dele, está sempre na minha mão, o tempo dele passa e o problema continua na minha mão, porque ele não é o suficiente para mim. Enquanto, na verdade, eu deveria deixar lá e fazer com que o meu coração ficasse tranquilo em relação àquilo. Os nossos problemas se encurtariam. E a vida ia parar de ser um peso para a gente e passar a ser o que Deus construiu para ser. Algo leve, maravilhoso, algo onde a gente sorria mais do que chora, aonde a gente descansa esperando nele mais do que sofre, aonde o sofrimento é algo para nos ensinar e não para ser uma carga nas nossas vidas. Algo onde a gente tinha prazer de viver e de compartilhar essa vida e não de ficar em quartos escuros morrendo sozinho. Porque essa é a proposta de Deus. Mas como ele não é o suficiente para a gente deixa que a depressão e tantas outras coisas acabem com a nossa vida. Que é o que acontece lá fora, com o império das trevas. Nessa manhã, querido, que Deus ele possa mover o seu coração e apontar para esse problema que você está vivendo e dizer, acima desse problema, eu sou o suficiente para você. Calma, eu tenho de ser o suficiente para você. Porque quando ele não é o suficiente, muitas coisas ascendem ao lugar de Deus. A gente vai ver isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 32. Lá no finalzinho. A gente vai ler do verso 1 ao verso 8. Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8. A gente vai entender o que aconteceu com o povo de Israel quando Deus, depois de ter feito tantas maravilhas, ele parou simplesmente de ser o suficiente para eles. Você achou aí Êxodo, capítulo 32? A gente vai ler do verso 1 ao verso 8, tá bom? O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhes disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifícios e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifício. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Até aqui. Amém. Essa história aqui, queridos, ela acontece logo depois que o povo sai do Egito. Então, só para a gente ambientar o que estava acontecendo aqui, eles viveram presos debaixo do Egito durante 430 anos. Então, durante 430 anos, eles foram escravos. E uma escravidão extremamente terrível, de forma que aquelas pirâmides que vocês veem aqui, muito daquele material,
foi esse povo que construiu, naquele tempo. E quando esse povo ele acabava, os locais onde eles construíam eram locais de armazenar tesouro dos egípcios, todos os escravos eram mortos. Então ele acabava de fazer o templo, seja lá o que for, a pirâmide lá, e aí eles matavam todos os trabalhadores para que eles não viessem roubar lá depois. Então era esse tipo de escravidão. Era um tipo de escravidão, por exemplo, que o próprio faraó deu uma ordem, que é aí que vem a questão de Moisés, que toda criança de 2 anos para baixo deveria ser morta, deveria ser jogada no rio. Esse era o tipo de escravidão, uma escravidão terrível. Uma escravidão onde eles não tinham direito a nada, onde eles eram meramente ferramentas nas mãos dos egípcios. E depois de uma escravidão de 430 anos, Deus escolhe Moisés, e lá na sarça ardente que não se consumia, ele fala com Moisés assim, ó, aquilo que o povo está pedindo, as orações do povo chegou até mim. E agora eu quero levantar você para ser o libertador do meu povo. E Moisés vai lá, fala com Arão, que era o irmão dele, irmão de sangue dele, e eles vão diante desse faraó. E diante desse faraó ele fala assim, olha, Deus mandou a gente vir aqui libertar esse povo. E aí o faraó fala assim, eu não vou libertar os meus trabalhadores. Você imagina economicamente o que ia acontecer com o Egito. O Egito eles não colocavam a mão em nada. Quem fazia o trabalho braçal era o povo hebreu. E naquele tempo não era chamado de israelita nem de judeu. Era o povo hebreu. Então eles estavam lá e aí ele falou, não vou, porque isso vai ser um problema econômico. E aí ele falou assim, então a gente vai mandar pragas. Deus vai mandar praga contra vocês. E praga após praga. Se você ler as pragas, foram 10, culminando na morte dos primogênitos. Então, quando morrem todos os primogênitos, desde animais e os filhos, desde a casa de Faraó até o menor de todos os egípcios, morrem todos os filhos primogênitos, aí ele chega à conclusão que tem que mandar esse povo embora. Então, em todo esse processo, o povo está vendo Deus agindo sobre a vida deles. Porque vem lá todas as pragas, e todas as pragas acontecem no Egito. E o povo de Israel não acontece nada. Filho não morre, praga de pele não chega, nenhum tipo de praga chega até eles. Eles estão sendo constantemente abençoados, eles estão vendo isso acontecer. Beleza, eles saem e vão lá, e na hora de sair, eles conseguem pegar um monte de coisa lá dos egípcios, que eles ficaram tão atordoados com a morte dos filhos, que eles deram ouro, deram roupa, deram tudo para o hebreu ir embora. Vai embora daqui, esse povo tem que ir embora. E eles foram. Na metade do caminho, se você acompanhar a história, você vai ver que Faraó se arrepende e fala, cara, como que eu vou trabalhar? Como que o Egito vai continuar sendo o Egito sem esse povo? E aí ele vai, reúne o seu exército e vai atrás do povo. E aí o povo chega diante do Mar Vermelho. Todo mundo conhece, tem até um filme sobre isso. Chega lá diante do Mar Vermelho e Moisés fala, o que eu vou fazer? Deus fala, continua andando, cara. Continua andando. E aí ele vai, ele coloca a vara sobre as águas, ele continua andando, o mar se abre, eles entram e atravessa, assim, um povo que era extremamente numeroso. Eles entraram com 3.000 almas e saíram com mais de 70.000 pessoas. Então você imagina, velhos, crianças, mulheres, aquele povo andando dentro do mar, mar desse lado, uma parede de água, o cara andando no meio, ele vendo isso. E ele chega do outro lado lá. Aí entra os cavaleiros e o exército preparado de Faraó. O que acontece? O mar se fecha. Acabou. Daquele tempo em diante, Faraó não é mais problema para ele. Ele fala assim, eu não vou matar esse povo. E ele volta então para o Egito para tentar se reconstruir de alguma forma. E eles continuam. E aí eles continuam, dão mais alguns passos. E eles falam assim, então agora está na hora de eu fazer de vocês um povo. O que um povo tem? Um povo tem leis, tem regras. E aí ele chama Moisés para o monte, para que ele escreva lá os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas as 614 leis que o povo de Israel tinha naquele tempo, para gerir eles como nação. E nesse de Moisés ir lá, ele fica 40 dias fora. Esse processo de 430 anos, esse processo de Moisés começar a libertação do povo, até efetivamente a libertação acontecer, é muito tempo. Não tem precisado na Bíblia, mas é muito mais do que 40 dias. Mas é muito tempo. E nesse tempo todo eles estão vendo Deus trabalhar por eles. Aí 40 dias que Deus cessa o negócio, porque Deus vai falar com Moisés e deixa eles lá, Deus já não é mais o suficiente para eles. E daqui a pouco a coisa vai indo, passa 10, 20, 30 dias, 40 dias, fala assim, opa, o povo, os líderes chamam Arão, que tinha ficado responsável por todo mundo, e fala assim, olha, vamos fazer os deuses
né? Para que esses deuses eles continuem com a gente, para onde a gente tem que ir, para que a gente tenha aqui uma celebração, porque Moisés que foi não vai voltar mais. 40 dias, ele não voltou, não volta mais. Ou seja, depois de Deus ter trabalhado tanto por eles, um prazo de 40 dias que Deus pediu para eles esperarem, e muito nisso tem o fato de provar o coração dele, já foi o suficiente para morrer tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. E veja se isso não é uma história que talvez é da nossa própria vida. Veja se isso não acontece conosco. Deus faz tanta coisa para a gente. Deus abre tantas portas para nós. Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas. E aí quando Ele pede um espaço, aonde Ele para de falar com a gente, aonde Ele cessa. Porque Deus trabalha com silêncio também, ué. Ele é uma pessoa, é direito dele. Aí a gente começa então a achar que Ele não é o suficiente para mim. Quando Ele estava me abençoando, Ele era suficiente para mim. Mas agora que eu não tenho mais a bênção dEle, que eu estou no deserto, que eu estou passando por um momento difícil, Deus já não é tão bom assim. Deus ele não é tão suficiente assim. Mesmo que eu veja Ele trabalhando na vida do meu irmão. Eu estou sentado aqui, eu ouço um testemunho, e aí mesmo assim, eu vendo Deus agir na vida dele, porque chegou o momento dele, eu sentado aí falo, bom, mas na minha vida, Deus não é o suficiente. Por isso eu nunca saio daquilo. Por isso eu nunca me posiciono. Por isso eu nunca saio do mesmo lugar onde eu estou, espiritualmente, emocionalmente, eu estou sendo a mesma pessoa. E com Deus, nós precisamos necessariamente mudar. Mudar a forma de ver o mundo. Mudar a forma de ver nós mesmos. Mudar a forma de ver Ele. Mudar a forma de ver o nosso próximo. É uma proposta de Deus, porque Ele quer mudar de dentro para fora. E quando Deus não é o suficiente, dentro não muda. Consequentemente, fora não muda também. E foi o que aconteceu justamente com esse povo. Mas tem uma coisa, queridos. Estava até falando com o Gilberto, estava falando sobre um livro, né, Gilberto? Foi muito interessante porque eu ia falar sobre isso. Não sobre o livro, mas sobre essa questão. Que desde os tempos mais antigos, o homem sempre teve a necessidade de adorar algo. Sempre, gente, sempre. Mesmo os próprios ateus que falam hoje que não existe Deus, mentira, eles têm a necessidade de adorar algo. O homem passou a vida toda dessa forma, e vai ser assim até o final, porque a questão da gente precisar de algo, de adorar algo, é algo que Deus colocou nas nossas vidas. Faz parte da nossa construção. E aí a gente vê o que esse povo faz. Quando esse Deus que tirou eles do Egito sai de cena, eles precisam colocar alguma coisa. Entra então um bezerro, o bezerro de ouro, para que eles adorem. Eles não iam se mover se não tivesse um Deus sobre a vida deles. Então é besteira a gente achar que, mesmo longe de Deus, outras coisas não estão no lugar dele. Porque o lugar de Deus, que é o primeiro lugar da nossa vida, é o lugar mais disputado dentro de nós. Primeiro, com o nosso próprio eu. Depois, com as coisas de fora. É o lugar mais disputado. E quando Deus ele não está muito bem alocado na primeiro lugar nas nossas vidas, qualquer outra coisa tem a proposta de ascender a esse lugar. Foi o que aconteceu aqui. Sabe por que eles colocaram lá um bezerro de ouro? Porque o bezerro naquele tempo, ou touro, ou boi, ele era ele tinha um símbolo de fertilidade e força. E porque as duas nações mais poderosas daquele tempo eram os cananeus, aonde lá na frente eles se transformam na Babilônia, e os egípcios. Esses dois povos tinham como deuses mais fortes um touro, um bezerro. E aí esse povo olhou para esse cananeu que ele tem lá, o Deus Baal ele era um touro também, um bezerro. Vê lá que eles têm esse tipo de Deus, olha lá para o Egito e vê que Apis era o Deus também em forma de bezerro. E eles falam assim, quer saber, essas nações são grandes, essas nações são poderosas e tem esses deuses. Quem sabe o nosso Deus, a representação dele, não é também um bezerro de ouro. E aí por isso que eles fazem o bezerro. Porque eles querem ser iguais às outras nações. Você está entendendo o que eu estou falando para você ou não?
Todas as vezes que nós queremos ser, ou fazer, ou ter igual aos outros, querido, a gente tira Deus do primeiro lugar. Porque a proposta de Deus é de bênção para a nossa vida, mas é uma proposta bem desafiadora. De você parar de crer naquilo que as pessoas creem. Parar de fazer aquilo que as pessoas fazem. Parar de andar nos mesmos caminhos que eles andam. E o povo, assim que Deus ele deu um tempinho para eles já voltaram a fazer tudo o que os outros faziam. Ou seja, se um touro, se um bezerro dá certo para o cananeu e dá certo para o egípcio, vai dar certo para a gente também. Pronto. Mas é interessantíssimo quando você olha do ponto de vista do que aconteceu com esse povo. Porque para fazer o bezerro de ouro, o que eles precisavam? Qual que era a matéria-prima? Só vou dar uma chance, hein? Bezerro de ouro, qual que era a matéria-prima? Ouro. E da onde que eles tiraram esse ouro? Deles. Você viu o que Arão fala? Tira aí o brinco de todo mundo, tira aí os seus colares. Querido, porque não se engane. Quando Deus não é o primeiro lugar na nossa vida, tudo aquilo que ascende a esse lugar vai te roubar, necessariamente. Se o trabalho é o primeiro na sua vida, ele vai te roubar. Se tem uma pessoa que é primeiro na sua vida, ele vai te roubar. Se tem uma situação, uma circunstância, um bem material que é o primeiro na nossa vida, ele vai te roubar. Se o meu orgulho, se o meu eu é o primeiro na minha vida, ele vai me roubar. Porque tudo aquilo que não é Deus, rouba a gente. Porque está atrelado com o mundo das trevas. E qual que é a proposta do diabo? Roubar, matar, destruir. Independente daquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. E como eu sei que algo é o primeiro lugar na nossa vida, querido? É o primeiro lugar na nossa vida quando ele tem importância demais. Então, se esse problema que você vem vivendo, ele tem a capacidade de te matar como pessoa, ele é importante demais. Ele é seu Deus, está te roubando. Simples assim. Se essa bênção que você quer, ela ascendeu ao lugar primeiro da sua vida, e você não consegue fazer outras coisas, olhar para outra área da sua vida, se você não consegue viver em paz enquanto não alcançar esse objetivo é Deus na sua vida. E ele está te roubando. Olha a comparação. Lembra que eu contei um pouquinho da história desse povo? Quando eles saíram do Egito, eles saíram pela mão forte do Deus verdadeiro. E o que aconteceu com eles diante do povo do Egito? Eles ficaram tão atemorizados, o povo do Egito, que eles deram ouro, deram roupa, pedras preciosas, tudo para os israelitas. Para os hebreus, vai embora. Então, quando Deus é o primeiro na nossa vida, nós ganhamos, como aquele povo ganhou. E eles saíram carregados de ouro, carregados da melhor coisa, porque Deus era a mão forte tirando eles. Mas assim que Deus saiu um pouquinho para provar o coração, eles pegaram aquilo que Deus deu e entregaram para fazer esse bezerro de ouro. Eu quero ir mais longe com você. Quando Deus não é o primeiro na sua vida, não é só roubo que você sofre, mas é roubado aquilo que Deus deu para você. É roubado aquilo que Deus deu para mim. Qual que é a primeira coisa que você recebe quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Nós falamos sempre aqui. É a paz. É a paz. Ela instaura no seu coração. Só que quando Deus não é o suficiente, você permite que outro Deus chegue lá. Você é roubado. Adivinha o que é roubado? A paz. Porque ninguém pode dar paz como o nosso Deus. Dinheiro não dá paz como o nosso Deus. Bens materiais não dão paz como o nosso Deus. Pessoas não dão paz como o nosso Deus dá. Nada pode dar paz na nossa vida como o nosso Deus dá. E quantas pessoas vivendo dentro da igreja, querido, com a sua paz roubada. Porque no primeiro lugar da sua vida tem um bezerro de ouro. Tem algo que o mundo também carrega como primeiro na sua vida. Mas Deus, ele passa falando todo momento que Ele é o Deus que é o suficiente para a gente.
Ele é o Senhor dos exércitos na nossa vida. Ele é o Deus que provê. Ele é a nossa bandeira. Ele é o Senhor que nos cura. Se é Ele, por que então não Ele ser o primeiro lugar na minha vida e eu descansar nele, independente daquilo que eu esteja vivendo? Porque aí Deus acrescenta, com vida em abundância para nós. Mas quando Ele não é o primeiro lugar na nossa vida, nós somos roubados. Nós somos roubados, queridos. Nós idolatramos e vivemos uma mentira quando Ele não é o primeiro na nossa vida. Quando Ele não é o suficiente na nossa vida, eu sempre acho que aquilo que eu preciso vai vir de quem eu coloquei como Deus. Vai vir do empréstimo do banco. Vai vir do meu trabalho. Vai vir da minha capacidade. Vai vir da minha empresa. Vai vir de algum lugar, menos de Deus. Agora, quando Deus é o suficiente na nossa vida, eu não sei de onde vem, eu sei que vem. E nós começamos a viver essa mentira. Essa mentira de que se alguma coisa está acima das nossas vidas, a gente então fica esperando que isso nos traga algo. E essa espera, ela machuca os nossos corações. Porque a gente está vivendo uma mentira. Então, querido, não é o teu trabalho que vai dar aquilo que você precisa. Não é a pessoa que está ao seu lado que vai dar aquilo que você precisa. Não é a circunstância, não é a situação. Pode ser que isso seja um instrumento para vir na sua vida, mas não é dela que parte. É de Deus. É dele. Porque nós estamos ligados a Ele, através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus ele não é o primeiro na nossa vida, querido, nós comprometemos os nossos valores, nós seguimos o mundo e nós, então, damos atenção demais às nossas necessidades. E nós acabamos por rejeitar a Deus e sacrificar aquilo que é importante para a gente. Veja se, quando algo que não é Deus, ele está em primeiro lugar na nossa vida, se a gente não faz muitos sacrifícios, que lá na frente a gente vai se arrepender de ter feito. Foi o que esse povo fez. Se você continuar lendo a história, você vai ver o que aconteceu com essas pessoas que resolveram sacrificar a esse Deus mentiroso. Eles acabam então por perder as suas próprias vidas. E veja se isso não é uma verdade. Todo o tempo que a gente passa sem ter Deus como suficiente na nossa vida, em qualquer área que seja, a gente está, na verdade, perdendo um tempo valioso da nossa história. Perdendo um tempo valioso dos nossos propósitos. Perdendo um tempo valioso das nossas energias. Enquanto eu poderia estar desfrutando de outra coisa, eu estou preocupado, porque aquele Deus que está em primeiro da minha vida está me exigindo bastante. Está exigindo aquilo que é importante de verdade para mim e que não deveria ser comprometido de forma nenhuma. Hoje, querido, você está ouvindo falar sobre isso. Amanhã é o primeiro dia útil da semana. Amanhã você vai estar de frente com as tuas adversidades. Amanhã a circunstância que estava ruim na sexta-feira vai estar te esperando lá. Talvez assim que você chegar na sua casa. Talvez assim que você picar o seu cartão amanhã para entrar no seu serviço. Talvez quando você abrir sua empresa pela manhã. A circunstância está lá. E eu queria que essa resposta, que essa pergunta, ela ecoasse dentro de você. Quando você estiver de frente com esse problema, Deus é o suficiente para você? Porque essa resposta do seu coração, das tuas atitudes for sim, seu dia vai ser maravilhoso. A tua semana vai ser maravilhosa. O teu mês vai ser maravilhoso. Porque já não depende da circunstância, depende do Deus que com mão forte e braço estendido tem te trazido até aqui. Ah, se não fosse esse Deus, aonde nós estaríamos? Qual seria o nível de desespero dentro do nosso coração? Mas Ele nos honrou lá atrás. E esse Deus que nos honrou lá atrás é o mesmo que vai continuar nos honrando agora, independente daquilo que aconteça nas nossas vidas. Isso não é racional. O mundo não entende isso. Por isso que o Evangelho não é entendido.
principalmente nos círculos maiores, das pessoas que se acham mais entendidas. Isso não é sentimental. Por isso que aquela pessoa que ora está bom, ora está mal, ela não consegue entender isso. Isso é convicção. Convicção de alguém que sabe que foi implantado no reino dos céus, no reino de Deus. E no reino de Deus, aquilo que acontecer, acontece para o meu crescimento. Para o bem daqueles que amam e buscam Deus. É uma forma de viver a vida, querido. É uma forma de você viver a vida. E não simplesmente crer parcialmente ou crer dentro de problemas específicos. É uma continuidade. Aonde eu não espero ir para o céu já está aqui. Eu já estou no céu. Mas o mundo está indo de mal a pior, Wagner. Tá. As coisas não estão bem na minha vida. Tá. Mas eu estou no céu. Porque a palavra de Deus me garante isso. O Deus que me formou me garante isso. Por isso eu descanso. Por isso eu choro quando tem que chorar. Mas o choro não é aquilo que significa a minha vida. Por isso que eu fico triste de vez em quando. Mas a tristeza não controla a minha vida. Por isso que eu tenho medo de vez em quando. Mas eu contrasto esse medo com a fé que Deus depositou dentro do meu coração. Deus é o suficiente para você, querido? Deus é o suficiente para você quando você abre esse diagnóstico médico? Deus é o suficiente para você quando você recebe não no seu trabalho? Quando você recebe não nessa proposta que você está precisando? Deus é o suficiente para você quando o teu casamento não vai bem? Deus é o suficiente para você quando os teus filhos não correspondem àquilo que você precisa? Deus é o suficiente para você quando o teu familiar resolve não falar mais com você? Deus é o suficiente para você? Deus é o suficiente para você quando você precisa liberar perdão? Ele precisa ser suficiente para nós, querido. Quero convidar todos para ficar de pé. Quero chamar aqui o Bruno para a gente cantar e louvar a Deus. Eu quero que nesse momento você entre dentro do seu coração e que você coloque e passe em revista todas as áreas da sua vida. E que você tenha essa certeza de que naquela área na sua vida, Deus é o suficiente. Passe para a próxima. Nessa área, Deus é o suficiente. Se não é, querido, eu quero convidar você a levar em oração diante de Deus nesse momento. Nós vamos cantar aqui, nós vamos louvar a Deus. Cante com todo o fôlego do seu coração, porque assim que acabar a gente vai começar a orar. E essa área precisa estar muito bem identificada dentro da sua vida. Se a área do casamento, Deus não está sendo suficiente, ela precisa ser apresentada diante de Deus hoje. Se a área do trabalho, se a área da doença, onde quer que seja, ela precisa ser apresentada diante de Deus hoje. Porque lembre-se, nós estamos no começo do ano. E se Deus é o suficiente para você nesse começo, é o Deus que vai te levar o ano 2018 em paz. Independente da provação pela qual você vai passar, você continua e sempre será um vencedor para Ele. Um vencedor nele e um vencedor através dele.